Que bom seria se todas as pessoas compreendessem em profundidade os benefícios ilimitados que a vinda do Messias de Deus produziu para toda a humanidade, principalmente para a sua igreja, que ele comprou e remiu com o seu precioso sangue, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se as pessoas compreendessem, o mundo seria bem melhor. Porque aqueles que realmente entendem o plano da salvação de Deus por meio do seu Filho Jesus, se rende ao projeto inovador em que a nova dispensação da graça dispõe como plano efetivo de redenção para toda a humanidade. Porque o que o nosso Deus quer para a humanidade é sempre o melhor. Os benefícios que o Senhor Jesus produziu quando realizou a propiciação pelos nossos pecados, isso aplacou a ira, o furor do Deus Todo-Poderoso, que no limite da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor, ele enviou o Senhor Jesus para resolver o problema da inimizade entre o Criador e as suas criaturas por meio da reconciliação, trazendo a paz entre nós e o nosso Deus. Eu quero convidar a você a meditar sobre dois versículos que nós encontramos em Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, onde está escrito o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Verdades profundas nós encontramos nesta passagem bíblica que nos revelam fatos importantes na intervenção de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, para abençoar a humanidade. O versículo 27 nos fala a respeito do homem. Este homem que a Bíblia diz que é a coroa da criação de Deus. Por conta disso, o Senhor sempre, desde o princípio, que trabalhou e trabalha para guiar, abençoar e fazer feliz o homem. Os planos de Deus para o homem sempre foram os melhores possíveis. É tanto que quando ele criou o homem, colocou no Jardim do Éden, um lugar que não faltava nada para o nobre casal Adão e Eva. E assim seria a história da humanidade, tanto presente como futura, se os homens obedecessem à vontade de Deus. Porém, a quebra daquela aliança de fidelidade com Deus trouxe resultados negativos para a humanidade.
Por isso que o mesmo texto fala que ao homem está determinado morrer em uma vez. Esta morte sobre a qual fala o escritor são as consequências do pecado e da desobediência do ser humano à vontade e o plano de Deus. E a terceira coisa que nos fala o primeiro versículo que nós lemos aqui é sobre o juízo. É a prestação de contas que todo ser humano haverá de dar perante o seu Criador. Sobre os ímpios, diz a Bíblia, que eles comparecerão diante do trono branco para serem julgados conforme as suas obras. Infelizmente, aqueles que estiverem diante do trono branco, onde os seus nomes não estão escritos no livro da vida, serão lançados no inferno, no lago de fogo, o que a Bíblia chama de segunda morte. E qual é a situação ou a solução que Deus propôs e propõe para o homem? Versículo 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muito. Quando Deus enviou seu Messias, Jesus de Nazaré, o Emanuel, o Deus conosco, a proposta era resolver definitivamente a questão do pecado. Por isso que a vinda de Cristo é muito mais importante do que o sacrifício de animais que eram oferecidos na antiga dispensação ou conforme a legislação mosaica. O sacrifício redentor prodigalizado pelo Filho de Deus teve efeitos benéficos para toda a humanidade, principalmente para a sua igreja amada. Porque como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele se ofereceu ali na cruz do Calvário e durante a sua vida e ministério, ele estava comprando para si mesmo um povo seu, zeloso, especial, e são estes justamente que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Mas não somente isto, porém, este mesmo Jesus que produziu a reconciliação do homem com Deus, subiu ao céu, mas prometeu, e o texto diz que ele aparecerá segunda vez. A coisa mais importante que está para acontecer é justamente a volta do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja vai mudar a história da humanidade, assim como a primeira vinda de Cristo mudou a história da humanidade em antes e depois. A mesma coisa vai acontecer com o arrebatamento e a saída da igreja do planeta Terra. O mundo não será o mesmo. E para que o Senhor Jesus ele está voltando? E para quem ele está voltando? Para aqueles que o esperam para a salvação. Esta salvação é vida eterna. E a igreja do Senhor Jesus vai tomar posse desta salvação e desta vida eterna através do arrebatamento. Por isso que a volta do Senhor Jesus para a sua igreja é a coisa mais importante que está para acontecer nestes últimos dias.